Estamos de regresso a este jornal para lhe dizer que já a seguir há Repórter Sábado, hoje com a história da agente de execução de penas que foi expulsa da profissão e acusada pelo Ministério Público de desviar o correspondente a mais de 1 milhão de euros de penhoras que fazia juntamente com o marido. Esta mulher trabalhava há 10 anos como advogada e é acusada de ficar com o dinheiro dos clientes. É já a seguir. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Repórter Sábado. Há um mês, o Repórter Sábado denunciou a história da agente de execução expulsa da profissão e acusada pelo Ministério Público de desviar, juntamente com o marido, mais de 1 milhão de euros das penhoras que faziam. Há 10 anos que trabalha como advogada e descobrimos agora também que é acusada de ficar com dinheiro dos clientes. Existem processos disciplinares e a Ordem dos Advogados classifica os atos como de enorme gravidade. Até agora, esta avisada tem escapado impune. Gostava de perceber como é que há pessoas que conseguem dormir a fazer isto de forma regular. Também queria alertar as pessoas e contar um bocadinho o que é que essa senhora que se intitula advogada, o que é que ela faz. Cláudia e Mariana não se conhecem, mas têm algo em comum. Ambas apresentaram queixa contra a advogada Isabel Ludovico Leitão, a mesma que antes de ser advogada já tinha sido agente de execução e acabou expulsa dessa ordem profissional em 2017 e acusada pelo Ministério Público de desviar, juntamente com o marido, mais de 1 milhão de euros das penhoras que faziam. Não pode, as pessoas não podem, sendo expulsas de um lado, andar a exercer no outro lado, porque isso coloca em xeque o sistema judicial e a profissão em especial. Estou sim. Boa tarde, doutora Isabel. Sim, boa tarde. Já lá iremos. Há um mês, o Repórter Sábado contou a história do casal Manuel Leitão e Isabel Ludovico Costa e revelou o calvário de Silvana Duque. Pagou uma penhora de 13 mil euros pelo crédito que fez para a compra de um carro e descobriu mais tarde que desses 13 mil euros, só 1.600 euros tinham sido entregues ao credor. O resto terá sido desviado pelo antigo agente de execução, Manuel Leitão. Silvana está há 15 anos a pagar uma penhora, sem fim à vista. Sinto uma grande revolta e sinto que é uma grande injustiça. Não podem brincar com a vida das pessoas. Inês Queiros recorda bem a história deste casal. Em 2013, integrava o grupo de gestão da Comissão para a Eficácia das Execuções, hoje Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, a CAAJ, a quem cabe supervisionar e exercer a ação disciplinar sobre os agentes de execução. Esse casal que a Cláudia está a referir era um casal de agentes de execução, foram alvo cada um de uma ação de fiscalização na data da Comissão para a Eficácia das Execuções. Em que altura, em que ano, lembra-se? 2013. Foram detectados alguns movimentos irregulares em alguns processos de ambos, de cada um dos agentes de execução. Por exemplo, devia estar depositado 200 mil e estaria apenas 100 mil. Só a título de exemplo. E foram ambos instaurados processos disciplinares, notificados no âmbito desses processos disciplinares para, no prazo de 48 horas, virem esclarecer ou corrigir as falhas detectadas. Estávamos a 3 de dezembro de 2013. Não repuseram a quantia detectada em falta e no dia 5 de dezembro foram suspensos preventivamente funções e notificados também do bloqueio a débito das suas contas cliente.
O casal estava impedido de levantar dinheiro das contas, mas em poucos minutos ainda conseguiu levantar milhares de euros. O que aconteceu foi que no mesmo hiato temporal em que nós notificámos quer os respectivos agentes de execução, quer o banco para operacionalizar a nossa medida cautelar, entre o momento em que da notificação e o momento do efetivo bloqueio da conta bancária, foram levantadas quantias indevidamente. Que valor? Entre os 60 e os 70 mil euros. Isso global. numa questão de minutos? Num prazo de 1 hora, julgo eu, qualquer coisa assim. Estiveram suspensos mais de 3 anos, até fevereiro de 2017, altura em que tiveram a sanção disciplinar máxima, expulsão ou interdição definitiva do exercício da atividade. Ambos os profissionais eram bastante conhecidos no meio, no setor, e quer no setor dos agentes de execução, quer no meio na comunidade jurídica, digamos assim. Cláudia e Mariana viram o programa, onde já se revelava que a antiga agente de execução, Isabel Ludovico Costa, trabalhava há 10 anos como advogada, agora com o nome Isabel Ludovico Leitão. Ambas sentiram a mesma urgência em revelar que também enquanto advogada, esta profissional terá lesado vários clientes. Isto foi o que me deu força para dar a cara, porque não é fácil, mas foi o que efetivamente deu o clique para avançar. Eu fiquei incrédula, eu assim, então, mas como é que uma pessoa que é expulsa da ordem dos solicitadores consegue fazer exame para a ordem dos advogados e ser advogada? Por exemplo, o caso que diz deveria ter uma sanção quase automática na ordem dos advogados que impedisse o exercício, porque a ordem e a advocacia não podem ser o caixote lixo das profissões jurídicas. Isto é um absurdo. Como é que ela consegue chegar à advogada? Vamos começar com a história de Cláudia e revelar mais à frente por que razão a advogada escapou impune à sanção disciplinar, apesar de a Ordem dos Advogados ter classificado a atuação de Isabel Ludovico Leitão como de enorme gravidade e censurabilidade. O meu nome é Cláudia Martinho, tenho 55 anos e sou empresária na área da segurança. A minha vida profissional, a maior parte da minha vida profissional foi a banca. Entretanto, eu tinha uma sociedade com o meu pai. Entretanto, o meu pai também ficou doente antes de falecer e eu nessa altura tive que começar a assumir. Desde 2016 que a advogada Isabel Ludovico Leitão tratava dos assuntos da empresa, mas foi só após a morte do pai, em novembro de 2020, que Cláudia se apercebeu de que algo não ia bem. Entre 2020 e 2022, a empresa pagou 30 mil euros à advogada. Cláudia não percebe bem para quê. Eu não sei para que é que foram 30 mil euros. Mas muitos desses 30 mil euros foram quando o meu pai estava na gerência, portanto, ele é que fazia os pagamentos. Só quando eu assumo, digamos assim, que ele fica doente, é que eu começo a ver as coisas... A fechar a torneira. Exatamente. E a ver as coisas, que havia alguma coisa que não estava bem. O dinheiro saía supostamente para pagar trabalhos que a advogada não estaria a realizar. Eu já estava pelos cabelos, porque ela não me tratava das coisas, não me fazia prova de que as tratava. Portanto, eu tenho coisas que lhe paguei e ela nem sequer, por isso simplesmente tratou. Quer-me dar exemplos? Sim. Paguei um processo de uma injunção a um ex-cliente nosso que nos devia dinheiro, não tratou de nada. Foi a minha atual mandatária, a doutora Paula Varandas, que fez esse processo. Mas a doutora Isabel Ludovico disse-lhe que tinha tratado? Sim. E nunca me respondeu. E eu perguntei. Aliás, a doutora Paula Varandas até lhe enviou um e-mail, penso que lhe enviei também para si,
a pedir o ponto de situação de todos os processos que estavam com ela e ela pura e simplesmente não respondeu. As duas empresas da família estavam na altura com grandes dificuldades. A advogada Isabel Ludovico Leitão iniciou os processos de insolvência, mas não lhes terá dado andamento. Eu até lhe pedi a ela, doutora, quando enviar para o tribunal, envie por favor com o meu conhecimento. Nada. A minha atual mandatária, tudo o que faz, envia com o meu conhecimento. Neste despacho de janeiro de 2022, podemos ver que o Juízo de Comércio do Barreiro indefere liminarmente o pedido de insolvência. Alega que a advogada não respondeu ao pedido do tribunal para, em 5 dias, enviar toda a documentação em falta. Não tratou de nada. Foi a doutora Paula Varandas é que tratou de tudo. Contactar a advogada era missão impossível. A senhora estava sempre doente, ou porque o marido tinha tido isto, ou a mãe tinha tido isto, ou ela tinha tido qualquer coisa e que estava no hospital e que não podia atender. Não respondia a telefonemas, e-mails, não respondia a nada. Em março de 2022, foi a própria advogada a renunciar ao mandato, depois de Cláudia ter recusado avançar com mais um processo. E eu às tantas disse, não doutora, eu não vou meter mais processo, acabou. Porque ela queria era dinheirinho do lado dela. E depois eu disse, não vamos avançar. Quando ela viu que daqui não levava mais dinheiro nenhum, foi. Porque ela viu que eu estava a chegar onde ela não queria que eu chegasse. Era às falcatruas. Seguiu-se uma queixa na Ordem dos Advogados. O Conselho de Deontologia de Lisboa realçou a enorme gravidade e censurabilidade dos atos, mas, como verá mais adiante, a advogada escapou impune. Chamo-me Mariana Teixeira, tenho 41 anos e sou analista financeira. Do dia 4 de maio de 2023 é uma data que eu não vou esquecer. Estava a passar por uma situação de divórcio bastante complexa, com um menor com 2 meses, por isso recorri aos serviços da doutora Isabel, porque me disseram que ela seria a pessoa que facilmente resolveria o meu caso. Pronto, e eu estava naquela altura, não sei se com uma depressão, ou estava bastante em baixo e pronto, confiei. E foi aí que fui ter com ela a Lisboa, ao gabinete, na António Augusto Aguiar. A ideia era avançar com a ação de divórcio e depois com a regulação das responsabilidades parentais. Na altura foi-me pedido uma previsão de honorários para a questão do divórcio apenas e entraríamos com esse processo. Pediu-me na altura 1.845 euros. Que foi o que pagou? Paguei. Mas Paguei também havia outro valor. O total do serviço ascendia a 4.000 e qualquer coisa, quase 5.000 euros. Mas não foi pedido esse outro valor restante logo de imediato? Não. Foi só os 1.845. Nem mais tarde? Nem mais tarde. Mal cheguei a casa, a doutora Isabel ligou-me, super solícita, o que eu precisasse para lhe ligar, que estaria disponível 24 horas por dia. A partir daí depois foi o silêncio total. A partir do momento que ela recebeu o dinheiro, deixei de conseguir contactá-la. Mandou-me 2 mensagens ao longo deste período de 2 anos. E passo ao caso para o estagiário, que eu depois mais tarde descobri que era o filho dela. Mariana tinha urgência na ação, mas nada acontecia. E eu, quando começo a perguntar como é que eu estava bastante aflita na altura com a situação, queria resolver porque tinha acabado de sair de casa, ele era muito pequeno, a outra parte também não estava a ajudar muito. Então pode-se dizer que eu tinha alguma pressa em que a situação fosse resolvida. Na altura a doutora Isabel deu-me um prazo numa das mensagens que daríamos entrada do processo na semana a seguir. O doutor Bernardo, quando eu comecei a pressioná-lo, porque eu precisei de inscrever o meu filho na escola em agosto, disse-me que tinha proposto uma petição inicial numa plataforma que é o Sítios, e eu pedi-lhe uma cópia, porque quando faço a inscrição na escola iam-me pedir documentação da outra parte e eu, como não estava
a falar com a outra parte, precisava de alguma coisa dos advogados para justificar isso. Ou seja, que ia só dar entrada eu da minha documentação. E o Dr. Bernardo aí vi que ele ficou um bocadinho aflito e disse-me que a advogada principal era a doutora Isabel e que eu deveria falar com ela. E eu respondi que desde maio que a doutora Isabel não me respondia, por isso comecei a desconfiar, não é? E aí contactei outra advogada, pedi a cessação dos serviços e eu percebi claramente que não se tinha feito nada e pedi a revogação do contrato, aquilo que nós tínhamos. 4 meses depois, nada tinha sido feito. Estávamos em finais de agosto de 2023. Estranhamente, só volta a ter notícias da advogada 2 anos depois, em julho deste ano, quando o Repórter Sábado já preparava a primeira reportagem em que Isabel Ludovico Leitão era visada. E agora em julho de 2025, passado quase 2 anos, a doutora Isabel, através da amiga em comum do meu trabalho, soube que eu iria fazer queixa ou iria apresentar os factos na comunicação social, entra em contacto comigo e diz-me que só não avançou com o resto do caso porque eu não lhe tinha pago o remanescente e neste e-mail cobra-me mais 945 euros. Pronto, foi esta a situação surreal para mim. E o que é que lhe respondeu? Respondi-lhe que era surreal face à situação onde eu estava. Como podemos ver, o e-mail da advogada a cobrar mais 984 euros, supostamente pelo estudo do caso e preparação das ações, foi enviado na tarde de 18 de julho deste ano. Nessa manhã, o Repórter Sábado tinha contactado pela primeira vez o advogado de Isabel Ludovico Leitão, no processo crime em que é acusada de desviar com o marido mais de 1 milhão de euros das penhoras que faziam enquanto agentes de execução. Por um lado, o filho da advogada, que também é advogado, diz-lhe que a ação entrou, mas não lhe dá o número do processo. Exatamente. Mas depois a doutora Isabel, quando a Mariana revoga o mandato da advogada, diz-lhe que não deu entrada à ação porque não lhe pagou paguei. tudo. Exatamente. Eu acho que Mas diz-lhe isso quando? Agora em julho. Só 2 anos depois? 2025, exatamente. Mas na altura nunca lhe disse? Nunca mais me E nunca lhe tinha pedido o remanescente do que faltava? Nunca. Aliás, o montante seria devido só após a entrada da ação, o que nunca aconteceu. E eu depois com outra advogada pedi para consultar e não havia nada em meu nome. Por isso as justificações não fazem muito sentido e creio que este e-mail agora em julho de 2025 advém muito da peça jornalística que saiu recentemente. Mariana recusou pagar o montante que lhe era pedido e nunca recuperou os 1.845 euros que entregou no início. Que consequências é que isto teve para si? Assim, na altura fiquei bastante irritada, não é? Porque foi dinheiro que eu tinha de parte para outros efeitos. Apesar de não ser um montante astronómico, a mim faz-me falta, especialmente com um filho menor. E pronto, psicologicamente também, face ao que eu estava a passar, sim. E acho que houve um aproveitamento do meu estado para isso. Sim. E gostava de perceber como é que há pessoas que conseguem dormir a fazer isto de forma regular. Quando viu o Repórter Sábado de há um mês, não resistiu a enviar esta mensagem à advogada. E aí tive a certeza que não tinha sido a única. Por mais que me custe, estou a dar a cara para evitar que outras pessoas também passem pelo mesmo. Apresentou queixa na Ordem dos Advogados logo em setembro de 2023. Em julho passado, o Conselho de Deontologia de Lisboa confirmou-lhe que foi proferido despacho de acusação, que a visada Isabel Ludovico não respondeu e que o processo segue os seus termos. Mas eu mandei-lhe mensagem, ela respondeu que não sabia e eu disse então considere-se notificada por mim.
Cláudia também apresentou participação disciplinar em 2022, mas um ano depois o Conselho de Deontologia de Lisboa estava a pedir-lhe um documento que já tinha enviado. Eu entreguei a documentação toda certinha da primeira vez. Passado um ano, recebo uma carta a dizer que o processo não ia seguir porque tínhamos esquecido de anexar o BI. Eu falei com eles e não sei o quê. Lá a senhora, por acaso, foi simpática e me disse: não, vai escrever isto e dizer que o seu BI está na folhas não sei quando. Lá, mais outro monte de tempo. Depois o Papa veio cá a Portugal e ela foi amnistiada. No despacho de 2024, a que o repórter Sábado teve acesso, o Conselho de Deontologia de Lisboa, da Ordem, diz que no dia 1 de setembro entrou em vigor a Lei 38A de 2023, nela se prevendo uma amnistia de infrações disciplinares por ocasião da realização em Portugal da Jornada Mundial da Juventude. Acrescenta: estão abrangidas por este diploma as infrações disciplinares praticadas até às 0 horas do dia 19 de junho de 2023. Infrações que não constituam simultaneamente ilícitos penais não amnistiados e cuja sanção aplicável não seja superior à suspensão. E conclui: ora, nos presentes autos, e não obstante a enorme gravidade e censurabilidade dos mesmos, os factos em causa foram participados como procedimento disciplinar, sem nota de que tenha sido instaurado alguma vez procedimento criminal, não se vislumbrando que os mesmos, caso viessem a confirmar-se, constituíssem simultaneamente ilícitos penais. O processo acabou arquivado por amnistia. O que é que sentiu? Muita revolta, principalmente com a Ordem dos Advogados, que parece que não fazem nada. Não subia para o lado. Parece que andam ali a empatar os processos, porque se calhar se o processo tivesse sido mais célere, se não tivessem passado quase um ano à espera que eu lhes enviasse um documento, já estava do lado deles, possivelmente, se calhar ela, não sei, digo eu, tivesse-lhe acontecido alguma coisa. O bastonário dos advogados critica a lei da amnistia. A amnistia, muito sinceramente, levantou muitos problemas à Ordem dos Advogados. Muitos problemas, porque houve pessoas que beneficiaram da amnistia e que não tiveram, porque os factos em si considerados eram objeto de amnistia, mas considerando, se calhar, vários acumulados, se calhar já não se justificaria a amnistia. E o problema é que a amnistia, como é cega, não tem em consideração essas situações. E eu tive conhecimento de uma situação, por acaso essa até foi na Ordem dos Psicólogos, em que houve uma psicóloga que tinha 30 ou 40 processos, mas como cada um individualmente poderia ser amnistiado, não houve consequências. Ora, isto não pode acontecer. Como é que se explica às pessoas que uma senhora agente de execução que está que foi expulsa da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução em 2017, possa estar a exercer a advocacia há 10 anos? Eu tenho vindo a defender em várias situações a necessidade de a Ordem dos Advogados e todas as outras ordens profissionais e outros agentes da área jurídica haver uma troca de informações de maneira a que quem é expulso de um lado não possa continuar ou vir exercer no outro. Mas o que é que os senhores podem fazer agora? O que se passou na Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução é possível, pelo que refere, de iniciar um processo de idoneidade moral, o qual pode concluir que a senhora não tem idoneidade moral para continuar a ser advogada. Estou? Estou sim. Boa tarde, doutora Isabel. Sim, boa tarde. Sim. Olá, boa tarde. É Cláudia Rosenbusch, jornalista do NAU, do Repórter Sábado.
Peço desculpa estar a incomodá-la, mas eu estou a fazer uma... comentários. Doutora, gostava de ouvir... Após o telefonema, também enviámos um e-mail avisada e a resposta chegou-nos através do advogado. Começa por dizer que em 10 anos de advocacia, a cliente nunca sofreu uma sanção disciplinar, mas omite que, pelo menos no processo de Cláudia, o arquivamento se ficou a dever a uma amnistia. Na mesma resposta, o advogado acrescenta: não corresponde à verdade que a minha cliente tenha cobrado honorários sem ter prestado o correspondente trabalho. É a senhora Mariana Teixeira quem deve à minha cliente valores referentes a honorários e não o contrário. Acusa Mariana de tentar extorquir dinheiro a Isabel Ludovico quando, nesta mensagem, ameaçava recorrer aos meios de comunicação social para denunciar o seu caso. E termina com várias ameaças. Não posso deixar de alertar Vossa Excelência de que, se for emitida qualquer reportagem sobre a minha cliente, Vossa Excelência e o canal Now serão também visados na participação criminal que a minha cliente vai apresentar contra a senhora Mariana Teixeira, entre outros ilícitos, por tentativa de extorsão. O Conselho de Ontologia de Lisboa da Ordem dos Advogados recusou esclarecer quantos processos disciplinares foram movidos a Isabel Ludovico Leitão. Invoca para isso a proteção de dados. O Conselho de Ontologia também recusou esclarecer se abriu um processo de averiguação da idoneidade para o exercício da advocacia, tendo em conta a expulsão da Ordem dos Solicitadores e agentes de execução. A discrepância entre os rendimentos declarados e o património efetivo do casal Isabel Ludovico e Manuel Leitão levou ainda ao Ministério Público, no processo crime, a pedir que os antigos agentes de execução vejam declarados perdidos a favor do Estado mais de 3 milhões de euros. Mas ainda tem esperança de conseguir reaver o dinheiro que lhe pagou? Tenho. Esperança tenho. E que exista uma mão pesada sobre a doutora Isabel. E os advogados têm que ter um especial cuidado e têm que cumprir com especial atenção alguns deveres, como, por exemplo, não ficar com o dinheiro dos clientes. Esse parece-me daqueles que, de facto, é dos mais graves, das mais graves atuações profissionais que tem que merecer sempre uma sanção muito, muito gravosa. Porque se nós queremos ser respeitados pela sociedade, também temos que nos dar ao respeito. Acredita que será feita justiça? Não. Em Portugal não... Essas pessoas não há justiça para eles. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal à Meia-Noite. Há um mês denunciámos aqui no Now a história de uma agente de execução expulsa da profissão e acusada pelo Ministério Público de desviar, juntamente com o marido, mais de 1 milhão de euros das penhoras que faziam. Há 10 anos que trabalha como advogada e descobrimos que também agora é acusada de ficar com o dinheiro dos clientes. Há processos disciplinares, a Ordem dos Advogados classifica os atos como de enorme gravidade, mas até agora a avisada tem escapado impune. Este é o tema do Repórter Sábado desta noite. Partimos para a análise e são por isso nossos convidados a Cláudia Rosenbusch, jornalista e autora desta reportagem, o Carlos Gomes de Faria, presidente do Conselho de Ontologia do Porto da Ordem dos Advogados, a Mariana Teixeira, que é lesada, também a Cláudia Martinho, que é lesada, e daqui a pouco o Dr. Pedro Proença, advogado, também se vai juntar a esta análise. A todos, boa noite, sejam bem-vindos. Cláudia, começo por ti. Alguém te pressionou para que esta reportagem não visse a luz do dia? Houve uma tentativa por parte da doutora Isabel Ludovico Leitão, através do advogado, que se prestou, de facto, a enviar-nos, em nome dela, um e-mail dizendo uma coisa extraordinária, que isto não tem interesse jornalístico, que já a anterior reportagem não tinha interesse jornalístico. Portanto, pelos vistos não tem interesse jornalístico revelar que um casal de agentes de execução é expulso e está acusado de desviar 1 milhão de euros e, pelos vistos, também não tem interesse jornalístico revelar
que uma senhora, uma ex-agente de execução expulsa, está agora a exercer a advocacia e, além disso, tem queixas com processos disciplinares e com um processo disciplinar em concreto que ela pode dizer efetivamente que foi arquivado, e aqui diz que foi arquivado, esqueceu-se de dizer que foi arquivado devido a uma amnistia. Também nos informa de que nos vai processar, e vai agora seguramente, não é? Porque dizia caso a reportagem não fosse para o ar, e diz também outra coisa extraordinária, diz que eu já conhecia a Mariana, que é minha amiga, e que eu me prestei a ajudá-la numa chantagem com 2 reportagens, o que eu só não considero ofensivo porque percebo que isto é o desespero de quem usa a técnica de que a melhor defesa é o ataque. E é o silêncio neste caso, e depois também dizendo no final, atenção que isto foi com conhecimento ao diretor executivo do Canal Now, Paulo Oliveira Lima, e ao diretor editorial do Canal Now, Carlos Rodrigues, que é mesmo não conhecer esta casa, é achar que se fazendo isto, que isto evitava que uma reportagem saísse. Felizmente estamos numa casa, e tu és também testemunha disso, de liberdade. Dr. Carlos Gomes de Faria junta-se também a nós através dos nossos estúdios do Porto. Como é que se explica que uma agente de execução que foi expulsa da profissão em 2017 esteja a exercer a advocacia há 10 anos? Como é que isso é possível? Como é que se pode explicar? Boa noite, antes de mais, a todos. Essa é uma situação que nós na Ordem temos debatido e discutido. Obviamente que não vou pronunciar aqui sobre a situação em concreto, mas neste momento a Ordem age de acordo com a lei. E o que a lei nos permite. Mas a lei está bem ou está mal, do seu ponto de vista? Devia ser mudada a lei? Está mal. Devia ser mudada. E urgentemente. Nesta situação em concreto, nós temos uma situação parecida no nosso estatuto que não permite a inscrição de magistrados ou funcionários públicos que tenham sido expulsos dos seus empregos por processo disciplinar. Isso não é permitido à inscrição, mas é a única norma que temos, digamos, que nos permite limitar o acesso à advocacia por parte de pessoas que são punidas em processos disciplinares. Fora essas situações, é muito difícil a Ordem conseguir agir, não temos meios legais para o fazer. Portanto, o que está a dizer, Carlos Gomes de Faria, é que a Ordem dos Advogados, neste tipo de caso, tem os pés e as mãos atadas, literalmente. Completamente. Aqui podemos, eventualmente, por via, se já forem advogados, podemos, através de processo disciplinar, conseguir, talvez, se isso tiver um reflexo na profissão, na imagem da profissão e do próprio profissional, levantar processo disciplinar e, eventualmente, se for igualmente crime, mas aí só depois da sentença transitada em julgado, a Ordem poderá abrir um processo para a averiguação da inidoneidade moral. Mas só nessas situações. Mariana Teixeira, na reportagem assinada pela Cláudia, explica que pagou mais de 1.800 euros esta advogada na altura para dar entrada com um processo. 2 anos depois percebe que nada foi feito. Não, eu apercebi-me no próprio ano, em agosto de 2023, rescindi os serviços. Mas como é que se lida com isto? Ou seja, pagou por um serviço que na realidade não existiu. Pronto, eu não percebo nada de leis, achei na altura que seria normal pagar uma previsão e pelo que eu percebi agora com outra advogada é normal pagar uma previsão, mas como qualquer serviço, vamos ao médico, alguma coisa acontece, certo? E aqui paguei uma previsão e nada aconteceu e foi-me dito que sim. Ou seja... Quando é que soube que poderia estar a ser enganada? Ou seja, quando emitimos há um mês a reportagem sobre esta advogada, foi aí que lhe deu o clique e que pensou que talvez aquilo que sentia correspondia mesmo à verdade e que tinha sido vítima de um alegado golpe? É assim, neste momento eu não posso dizer que há golpe ou não, as coisas estão a ser apuradas, mas sim, identifiquei-me bastante com o que as outras pessoas disseram na reportagem. Cláudia Martinho também desconfia de que possa ter pago por serviços que nunca foram prestados, ou pelo menos tem essa certeza. Como é que soube que quando soube que esta senhora já tinha sido acusada pelo Ministério Público de, juntamente com o marido, ter desviado quase 1 milhão de euros a clientes
no setor das penhoras, o que é que se pensa nessa altura? É o chão que desaba completamente? Uma pessoa fica exatamente sem chão, porque eu estou a entregar tanto dinheiro àquela pessoa para me tratar de coisas graves e urgentes e ela, pura e simplesmente, ia protelando, nunca atendia, não respondia, nada. Era, ou tinha tido um AIT, ou tinha ido para o hospital com não sei quem. Portanto, eram sucessivas desculpas para não lhe apresentar resultados. Exatamente. Nem sequer me dava conhecimento do que se passava com os processos, nem que os processos estavam a ser tratados. Deixa-me dizer-te que a Mariana e a Cláudia não se conheciam e as histórias são decalcadas. Eu estava a ouvir uma e estava a ouvir outra e estava a ter uma sensação de déjà vu. Exatamente as mesmas queixas, o mesmo procedimento, muito bem no arranque, depois a seguir já não atende, não responde a mensagens. Aliás, uma das coisas que me chocou bastante foi o caso do processo de insolvência da empresa da Cláudia, que foi indeferido porque a advogada no prazo de 5 dias não juntou a documentação que era necessária. Nem ao tribunal respondia. Portanto, há também aqui uma nem negligência... ao tribunal respondia, que é uma coisa extraordinária. E alterações societárias que foram feitas, que a conservatória também pediu para ela pedir-lhe elementos e ela, pura e simplesmente, não respondeu. Eu tentei sempre junto da conservatória tentar ultrapassar o problema, mas o que me diziam é que tinha que ser a advogada a responder, porque tinha sido posto por ela. Muito bem, fazemos uma pausa, são 26 segundos e já voltamos à análise ao Repórter Sábado esta noite. Esta noite contamos a história de uma advogada que é agora acusada de ficar com dinheiro dos clientes. Há processos disciplinares, mas a Ordem dos Advogados diz que, apesar da gravidade, é impossível responsabilizar esta advogada que tem escapado impune. Voltamos ao debate em estúdio já a seguir a uma curta pausa. Fica desse lado, até já. De regresso e já com a presença do advogado Pedro Proença. Boa noite, Pedro. Sei que já estudaste aí bem este caso que hoje analisamos do Repórter Sábado. Como é que se explica que uma pessoa que é expulsa de uma ordem possa livremente ingressar numa outra ordem e com uma acusação em cima das costas? Do teu ponto de vista, o que é que falhou? Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Bem, antes de mais, porque temos um sistema legal que é cúmplice destas situações. A mim entristece-me sobremaneira que a advocacia se tenha transformado ou se esteja a transformar numa espécie de refúgio seguro para profissionais da área jurídica ou parajurídica que procuram na advocacia uma forma de reinventarem a sua atividade profissional depois de terem tido problemas graves que ditam inclusivamente a expulsão das respectivas profissões. Este caso que a Cláudia traz aqui não é um caso singular na medida em que temos registro já, por exemplo, de muitos magistrados judiciais e do Ministério Público que foram expulsos da respectiva profissão e que encontraram depois na advocacia uma espécie de alternativa, uma espécie de refúgio para reaparecerem no meio judicial com uma nova atividade e, portanto, a mim custa muito que a toga seja uma espécie de capa para estas pessoas poderem reincidir e para poderem continuar, no fundo, ligadas ao meio onde praticaram atos ilegais. Este caso em particular, eu chamo aqui a atenção, eu desconheço se houve ou não impugnação judicial da decisão de expulsão desta senhora da respectiva ordem profissional. Normalmente acontece que as pessoas, advogados e outro tipo de profissionais, inclusive juízes, procuradores, quando são expulsos da profissão, reagem judicialmente a essa expulsão, tentando que a justiça de alguma forma subverta esta situação. Agora, não tenho registro que isso tenha acontecido, o que me parece um sintoma bastante claro de que há aqui, de facto, um problema muito grave envolvendo esta senhora. Ora, aqui basicamente o que é preciso dizer é que é lamentável que a nível das profissões jurídicas não haja uma plataforma única de sanções disciplinares que permita uma comunicação célere e rápida entre profissionais de sanções. Eu relembro, por exemplo... Pedro, a lei como está, se eventualmente, e fruto das queixas que podem aparecer agora contra esta senhora no âmbito da advocacia, se ela vier a ser expulsa, pode ingressar noutra ordem, por exemplo?
Absolutamente, e isso é inqualificável. Portanto, o cidadão que paga impostos e que tenta confiar minimamente na justiça, naturalmente não compreende como é que alguém pode ser expulso pela porta do fundo e regressar pela porta da frente, que no fundo é isto que está a acontecer. Portanto, esta senhora acaba por ser premiada com a possibilidade de ingressar numa profissão que é uma profissão de prestígio e com importância social extremamente relevante, e entra pela porta grande numa profissão depois de ter sido expulsa de uma ordem profissional que se cruza com os advogados na mesma área de trabalho, que são os agentes de execução. E essa informação, Pedro, não é disponibilizada aos clientes, ou seja, quem contrata esta advogada não sabe do passado. É óbvio que não. Aliás, deixa-me dizer-te uma coisa, Débora. Normalmente, esta senhora, quando aparentemente comete estes factos, ainda não estava inscrita, eu dei-me ao trabalho de ir ver, esta senhora parece estar inscrita na ordem desde 2015, portanto, posteriormente à prática destes factos, mas não deixa de ser capcioso. E o Ministério Público também tem um papel nisto. Porquê? Porque o Ministério Público, sempre que tem notícia da prática de um crime por parte de alguém que tem uma inscrição numa ordem profissional ligada a uma atividade jurídica, tem a obrigação e o dever de reportar a essa ordem a existência desse processo. Ora, aqui o que parece em concreto é que provavelmente o Ministério Público, por desconhecimento, não se apercebeu que esta senhora, na pendência do processo de crime pelo qual está a responder, não reportou à ordem a existência desse processo. Ora, se esse processo é de conhecimento do Ministério Público e se a ordem agora tem conhecimento desse processo, automaticamente o Ministério Público devia ter informado a Ordem dos Advogados, e este caso já é um caso público, foi trazido pelo NAU ao conhecimento dos portugueses, e, portanto, o Ministério Público devia informar a Ordem que, efetivamente, existe um processo de crime que impende sobre um profissional inscrito na Ordem dos Advogados. Pedro, dás uma deixa para questionar o Dr. Carlos Gomes de Faria, que é saber se a Ordem tinha ou não conhecimento que esta senhora tem sobre si uma acusação de desviar milhares de euros, 1 milhão de euros, e cuja acusação já seguiu para julgamento. Ou vai seguir? Não me vou pronunciar sobre este caso concreto. No entanto, o que diz a lei, como o meu colega disse muito bem, o Ministério Público tem a obrigação legal de, sabendo que o arguido exerce uma profissão jurídica, neste caso, que é advogado, tem que comunicar obrigatoriamente ao Conselho de Ontologia respectivo, à acusação. Devo dizer que nós só nessa altura, normalmente, pela experiência que eu tenho no meu Conselho, é que conseguimos apurar quais são os factos que estão em discussão. Doutor, eu sei que não quer comentar o caso em concreto, mas em termos genéricos, um caso como este, com este historial, com estas queixas, esta senhora tem ou não condições para ser uma advogada? É difícil de fazer essa conclusão, porque os nossos processos disciplinares têm uma leque de sanções que vão desde a simples admoestação até à expulsão, que é mais grave. Mas passa também pela censura, a multa e a suspensão. E devo dizer que a expulsão só está consagrada no nosso estatuto desde 2015. Antes de 2015, a sanção de expulsão não existia para os nossos processos disciplinares. Nós só podíamos proibir alguém de exercer a profissão através de um processo de inidoneidade moral para averiguação, que é um processo mais complexo. Eu não gostaria de entrar muito nestas questões técnicas, porque senão as pessoas não percebem. Mas para chegar à sanção da expulsão, terá que realmente ser uma situação limite, grave, muito grave, eventualmente já não ser a primeira falta disciplinar, para que haja essa sanção. E isto tem sido, Pedro, aliás, a jurisprudência dos tribunais. Não, queria dizer basicamente que esta brecha legislativa, esta omissão na lei, acaba por não ser um lapso, é mesmo a omissão da lei, é um convite à reincidência. Eu não estou agora aqui a dizer que esta senhora é reincidente, não. É um convite à reincidência. E temos aqui uma legislação que não distingue, isto é que é gravíssimo, que não distingue entre quem defende direitos e quem já violou os direitos. Então o que é que eu concluo? Que é a própria lei, porque é falha,
porque é relapso em relação à previsão destas situações, que é cúmplice destas situações. E, portanto, a partir desta senhora, o que é que acontece? Esta senhora beneficia largamente de uma omissão legislativa, da inexistência de um quadro de comunicação entre as ordens profissionais no âmbito das profissões jurídicas e de omissões a nível dos estatutos que lhe permitem continuar a exercer a profissão, apesar de ter sido expulsa de uma ordem profissional que se cruza com os advogados no exercício de uma profissão jurídica. Ora, um sistema jurídico que permite a passagem do agente de execução que foi expulso da sua profissão para advogado não só está a desprestigiar a advocacia, como está a legalizar a fraude, mas agora com outro nome, com o nome de advogado. E isto é extremamente grave. E, portanto, aquilo que eu acho, basicamente, é isto. Neste momento, nós já sabemos que há uma advogada que está a responder criminalmente pela prática de um crime grave. Beneficia da presunção de inocência. É certo. Mas já é motivo automático para a ordem se poder pronunciar sobre a idoneidade profissional desta situação. E eu quero chamar aqui a atenção, porque foi levantada a questão na peça. Tratando-se da prática ou da suspeita da prática de um crime, apesar de ter sido praticado na pendência, ou pelo menos no período abrangido pela lei da amnistia, por se tratar de matéria passível de condenação criminal, sobre essa matéria não há amnistia possível em relação a esta senhora. E, portanto, nós já temos aqui dados concretos reunidos que permitem efetivamente o exercício de uma ação, seja disciplinar, seja no sentido da apreciação da idoneidade profissional, em relação a esta senhora. Agora, o que nós não podemos fazer, com todo o respeito, é estar de braços cruzados a assistir a isto. Porquê? Porque depois temos o bom nome dos advogados em geral afetados por este tipo de comportamento. Para concluir, Pedro, para equilibrar aqui os tempos. Sim, senhora, Mariana, e temos depois o quê? Uma descrença muito grande na justiça. Mariana, que consequências é que isto teve para si? Bem, como disse na peça, fiquei bastante emotiva também com essa pergunta que a Cláudia fez, não estava à espera. Acho que é pegar numa parte que nós estamos extremamente vulneráveis, não é? Que estamos a recorrer a uma pessoa que nós achamos que é idónea e que nos vai ajudar e percebemos que nada foi feito. Ou seja, eu sentia que estava protegida, foi-me vendido um bocadinho isso no primeiro encontro, para eu estar tranquila, que ia tratar das coisas. E depois é a desilusão e voltar à fragilidade. Cláudia Martinho, pareceu-lhe sempre que era uma pessoa confiável, afável, que... Sim, porque o pai da doutora Isabel é que era o advogado do meu pai, só que ele, entretanto, reformou-se e passou as coisas, a pasta à doutora Isabel. Quanto é que custou? Em 2 anos, 30 mil euros, perto de 30 mil euros. E a advogada disse-lhe que os 30 mil euros foram exatamente para quê? Era para processos e recursos, portanto, se havia recurso, é porque ela não estava a conduzir bem os casos. E o dinheiro foi? E o dinheiro foi, e sem coisas tratadas. Cláudia Rosenbusch, há uma pergunta pela qual não há resposta na tua reportagem, não por tua culpa, mas porque o Conselho de Deontologia da Ordem não te respondeu, que é quantos processos disciplinares, afinal, foram desencadeados contra esta advogada? Sim, invocam a proteção de dados para não me responderem a essa pergunta. Eu acho que tinha relevância, tinha interesse público saber, e tendo em conta o historial para trás, não é? Quanto aos processos, porque efetivamente a senhora advogada pode dizer, porque formalmente é verdade, que não foi, por exemplo, que este processo com a Cláudia foi arquivado. Pois foi, com uma amnistia. É claro que foi. O que é que mais te surpreendeu nesta reportagem e com... Foste abordada na sequência da outra há um mês e percebeste que afinal havia mais vítimas? Eu tive o pressentimento que isto ia acontecer, porque se efetivamente é verdade, e o Pedro Proença disse bem que tem gozado da presunção de inocência, o processo teve agora a acusação, está na fase da instrução, portanto não, é evidente que deve gozar da presunção de inocência, mas a verdade é que a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução não esperou pelo processo de crime e expulsou tanto esta senhora como o marido. Havendo agora queixas. O que eu percebi é que não deveria a natureza, também... se isto for verdade, a natureza das pessoas não muda e, portanto, eu intuí que isto também aconteceria na advocacia. E depois, mal saí daqui do estúdio, quando fui ao e-mail já tinha estes e-mails e tinha outros de pessoas que
que não queriam dar a cara, e eu também não vou entrevistar pessoas de cara tapada porque acho que não têm muita credibilidade. Pedro, consideras que, face a esta suspeita de que a advogada possa ter lesado clientes, pode vir aí outro processo contra ela? Eu estou em crer que deve acontecer, quer no plano da prestação da idoneidade, quer do conhecimento real que existe um processo de crime e que há uma acusação de crime, e isto tem que ser averiguado. Agora, o que eu acho aqui, eu penso que os órgãos da ordem estão atentos a essa realidade e vão agir proativamente. Aliás, eu ouvi as palavras do Sr. Bastonário na peça e fiquei em crer que será essa a intenção. Agora, o que não podemos é ter um legislador que se esqueceu do cliente e protege o infrator e abandona a vítima. E, portanto, nós temos que criar aqui mecanismos legais que permitam o cruzamento de informação de forma célere e que criem uma plataforma única. Aliás, como eu penso, há pouco estava a tentar dizer isso, penso que já acontece entre médicos e enfermeiros, por exemplo, uma plataforma única de sanções que impeça pessoas de saltitar, de se reinventarem profissionalmente na mesma área profissional, sendo que são expulsas de um lado. Pedro, e mesmo para terminar, que estamos a ficar mesmo sem tempo, mas julgo que seja importante, que conselho é que dás a alguém que procura um advogado, que vai entregando dinheiro para os serviços que são solicitados? De que forma é que se pode garantir que os serviços estão efetivamente a ser cumpridos? Olha, hoje em dia existem mecanismos, Débora, mesmo os clientes têm acesso, por exemplo, ao portal Sítios, através da certificação com o seu cartão de cidadão, podem ir acompanhando os processos no sítio e podem ir verificando se existe o processo ou não existe o processo. É preciso também dizer, é bom também da verdade, que o trabalho do advogado é muitas vezes um trabalho invisível. Não se pense que o advogado é apenas o profissional que só vai ao tribunal e que as diligências que são visíveis em tribunal representam a totalidade do seu trabalho. Há muito trabalho invisível. Agora, obviamente, que eu faço questão, nomeadamente com os meus clientes, de ir sempre que posso, reportando o andamento do processo, e acho muito bem que os clientes têm todo o direito, são pagadores, devem ir e têm o direito de ir sabendo em que ponto está a situação e como é que está a marcha do processo. E hoje em dia, volto a dizer, os próprios clientes podem ter acesso ao portal Sítios. Eu acho que há muito poucos que conhecem isto, ficam muito espantados quando eu lhes digo isto. Podem diretamente consultar o portal Sítios e ver qual é o estado do processo, que demarches é que o advogado fez e como é que estão a acontecer as coisas. E isso até agradecemos, porque evita ao advogado o trabalho de estar constantemente a informar o cliente sobre o acesso ao processo. Portanto, o sistema permite isso. E eu recomendo às pessoas que se informem e que solicitem sempre que necessário a informação a que têm direito. Meus senhores, muito obrigada pela presença neste Now à meia-noite, e a todos uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Se não teve a oportunidade de ver esta reportagem sobre a história da agente de execução expulsa da profissão e agora acusada pelo Ministério Público, eis a oportunidade de rever o Repórter Sábado de hoje.